Boa noite. É com muita alegria que mais uma vez estamos reunidos na Fraternidade Francisco de Assis. A Fraternidade Francisco de Assis é uma casa espírita localizada aqui na cidade de São Paulo e tem as atividades normais de uma casa espírita, com passes, palestras, enfim, aqueles atendimentos que são normais em todas as casas. E temos esse trabalho de divulgação do espiritismo, né, esse trabalho que a gente tem colocado disponível em nosso site e em outros meios aí de divulgação. E hoje trazemos para nos ilustrar aqui sobre a espiritualidade dos animais, nosso companheiro Marcel Benedetti. Marcel, por favor. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, para nós estarmos aqui falando sobre esse tema que para alguns até parece novidade, né? Algumas pessoas acreditam que seja alguma coisa nova no Espiritismo. E a gente agradece a oportunidade de mostrar que não é uma novidade no Espiritismo, que o assunto, na verdade, é tão antigo quanto o próprio Espiritismo. Aliás, um pouquinho mais novo, não pode dizer que é exatamente da mesma idade do Espiritismo, porque na verdade, na primeira edição do Livro dos Espíritos, saiu pouquinha coisa a respeito da espiritualidade dos animais, praticamente nada. E até na primeira edição do Livro dos Espíritos, a gente encontra alguma coisa até contrário ao que encontra na segunda edição do Livro dos Espíritos, e é fácil entender isso. As pessoas ainda não estavam preparadas naquela época e precisavam de um empurrãozinho. As pessoas eram um pouco céticas, eram mais ligadas a ciência do que a espiritualidade, né? Então precisavam de um empurrãozinho da ciência para se sentirem mais firmes na ideia que talvez naquela época sim, uma ideia nova sobre a espiritualidade dos animais. Então, a partir da primeira edição, foram necessários alguns anos para que Charles Darwin lançasse a teoria da evolução das espécies, para que as pessoas percebessem que os animais não eram objetos como se tinha na época, né? As pessoas acreditavam que os animais eram simples máquinas, como já dizia René Descartes, em 1617, ele já colocou que os animais eram simplesmente máquinas que foram criados por Deus para servirem aos seres humanos e nada mais que isso. Eles não têm alma, eles não têm sentimentos, eles não têm inteligência, não sentem dor. E esse conceito ficou. Mas, na segunda edição do Livro dos Espíritos, vem inclusive um capítulo novo, né? Então as pessoas já estavam mais preparadas, já pensaram a respeito, e veio um capítulo a mais, que era os 3 reinos, e um subtítulo, os animais e o homem, que traz algumas informações sobre a espiritualidade dos animais e a nossa relação com eles. E o importante de conhecer a espiritualidade dos animais não é simplesmente uma curiosidade, nós conhecermos que existe uma alma nos animais, de que eles têm inteligência, que eles têm sentimentos, não é simplesmente alguma coisa para a gente reter como conhecimento geral, como alguma coisa de curiosidade, não. É muito importante para a nossa evolução. Nós, não só os animais vão se beneficiar com esse conhecimento que a gente vai adquirindo da espiritualidade a respeito dos animais, mas nós mesmos vamos nos beneficiar espiritualmente, crescendo espiritualmente, conhecendo, sabendo que nós temos os nossos irmãozinhos mais novos, que a gente tem a obrigação, sendo o irmão mais velho, de ajudar o mais novo, né? Na educação, principalmente. Por isso que, recentemente, a gente tem colocado que nós não somos donos dos animais, nós somos tutores, porque é isso que nós somos, na verdade, né? Nos mundos mais elevados, as pessoas são colocadas como tutoras dos animais. Então, a gente já pode ir treinando, pelo menos usar o novo termo, né, tutor, que o tutor ele não é dono, ele não tem a posse, ele educa, ele mostra o caminho correto para aquele serzinho que está sob nossa responsabilidade. Aliás, nossa responsabilidade é maior do que a gente imagina, né? Porque nós somos os seres mais evoluídos desse planeta. Então a gente tem uma responsabilidade como se nós fôssemos deuses para eles, como a gente encontra no Livro dos Espíritos. Até a gente encontra a colocação de que a distância que existe entre nós e os animais, aliás, entre os animais e nós, é a mesma que existe entre nós e Deus, dando a impressão que nós estamos num patamar muito elevado em relação aos animais. Essa colocação é em relação à nossa responsabilidade em relação a eles, né? E a deles em relação a nós, no sentido de
adquirir de nós o aprendizado necessário para o seu crescimento espiritual. É interessante, eu estava pensando hoje de manhã, como as coisas estão acontecendo rápido ultimamente, né? Antigamente as coisas eram tão lentas que dava a impressão que nem existia mudança, né? Eu até fiquei pensando hoje de manhã que inventaram a lata de conserva e só inventaram o abridor de lata 50 anos depois. Então, como as coisas eram devagar, né? E como as coisas estão acontecendo muito rápido agora. E isso está acontecendo em relação ao entendimento sobre os animais. E isso é importante para nós, né? Só de pensar que, na época de Moisés, até Jesus, foram necessários 1.800 e tantos anos, né? 2.000 anos praticamente, para que as pessoas se acostumassem com a ideia de um Deus único, né? Mas existia aquela ideia de um Deus terrível, né? Aí veio Jesus colocando que realmente é um Deus único, mas não era um Deus terrível, era um Deus de amor. Então, 2.000 anos é muito tempo, né? E mais praticamente 2.000 anos, 1.800 e tantos anos aí, para que o Espiritismo viesse, como foi colocado por Jesus, né? Que o Consolador viria, trazendo todas as informações que colheria da espiritualidade diretamente a nós, sem rodeios, né? Sem parábolas. E, imagina, 2.000 anos, depois 1.850 anos, agora 154 anos, não, 152 anos, né, de espiritismo. Olha que diferença, né? A gente já está com uma informação, algumas informações tão importantes para a nossa evolução em tão pouco tempo, pouco mais de 150 anos. Só de pensar que Kardec teve que publicar na Revista Espírita de 1866 que mulheres e negros tinham alma. As pessoas duvidavam que mulheres e negros tinham alma. Eles acreditavam, as pessoas acreditavam que mulheres e negros eram como se fossem os animais, não tinham alma. Essas pessoas estavam à mercê dos seus maridos e dos seus feitores, dos seus patrões, né? Como se fossem animais. E olha quanto tempo foi necessário para que as pessoas entendessem, percebessem pelo menos que mulher e negro e escravo tinham alma. E nesses 150 anos as pessoas já estão percebendo que os animais têm alma, e praticamente em 5, 6 anos para cá é que realmente esse conceito está sendo, está atingindo realmente o ponto crucial de entendimento. Muito rápido, 5, 6 anos, né? Antes disso, se você falasse em espiritualidade dos animais, em alma dos animais, as pessoas até faziam piadas. Agora não, quando você fala do assunto, as pessoas olham com um olhar mais sério, com um olhar de interesse, percebendo realmente que já estão entendendo que realmente a questão da espiritualidade dos animais é muito séria para a nossa evolução. E é tão séria que mexe um pouco com o orgulho de algumas pessoas quando percebem que não são tão diferentes de nós. O que diferencia nós dos animais é que nós temos conhecimento da existência de Deus, enquanto os animais ainda estão passando por um aprendizado. Eles não têm, por exemplo, a lei de ação e reação de uma forma tão rígida quanto para nós, porque nós já passamos por uma série de aprendizados que eles estão passando agora. A gente sabe diferenciar o certo do errado, o bom do mal, o bom caminho e o mau caminho, né? E quando a gente se desvia desse bom caminho e pega o mau caminho, a gente faz com consciência de que está fazendo isso. Os animais não, eles passam por bons pedaços e maus pedaços, mas por uma questão de aprendizado. Por isso que eles sofrem. As pessoas perguntam, mas por que o animal, se ele não tem karma, por que ele sofre? Porque ele está passando por um aprendizado num mundo tão primitivo quanto o nosso. O planeta Terra é um mundo primitivo, né? É um mundo muito primitivo, aliás, né? Só de pensar que existem pessoas que matam outras pessoas, existem pessoas que destroem a natureza, destroem os animais. Isso mostra a nossa primitividade. A gente não está tão distante assim, se for pensar nesses termos, né, dos homens das cavernas que matavam e trucidavam seus inimigos, né? A gente está mais ou menos assim ainda, porque o nosso mundo ainda está atrasado. E a gente vai conseguir chegar no mundo de regeneração com uma renovação de consciência, e essa renovação de consciência inclui o entendimento da espiritualidade dos animais. Por isso que é importante a gente conhecer, não é uma questão só de curiosidade. Algumas pessoas ainda se perguntam, né? Tem essa dúvida, será que os animais têm alma ou será que não tem, né? De repente, o palestrante está falando que tem, mas e daí? Ele está falando, mas pode ser que não tenha. Existe alguma prova de que eles têm alma? Na época de Kardec, alguns cientistas se reuniam para estudar os fenômenos espíritas, que naquela época era novidade mesmo, né?
E então eles se reuniam em salas à prova de fraudes, né? E numa dessas reuniões, onde só estavam ali pessoas que estavam interessadas em estudar os fenômenos do espiritismo, principalmente materializações, uma das pessoas viu uma aranha passando pela sala e, pumba, pisou na aranha, matou a aranha. A médium, que já estava mediunizada já, falou, espera um pouquinho, eu estou vendo o espírito da aranha saindo do corpo dela. Aí eles ficaram interessados, então a aranha também tem espírito? E como que é o espírito da aranha? Perguntando para a médium, se referindo, é claro, ao corpo espiritual da aranha, porque espírito a gente não tem como perceber, mas o corpo espiritual sim. E perguntou, como que é o espírito da aranha? Ela falou, é igual o corpo da aranha. Ela viu o perispírito da aranha saindo do corpo. Eles ficaram meio assim, achando que talvez fosse, talvez não fosse, mas em outras reuniões começaram a se materializar animais sabidamente desencarnados. Inclusive um que foi acompanhado por um cientista, um zoólogo chamado Gambier Bolton, ele acompanhou uma foca de 200 quilos, imagina, que foi arpoada, estava ferida, e ele, durante 10 dias ele tentou, aliás, durante uma semana ele tentou salvar a vida dessa foca, mas ela acabou desencarnando. 10 dias depois ele participou de uma reunião e quem estava lá, materializada, a foca. E a foca reconheceu o Gambier Bolton e eles se reconheceram. E o interessante é que ela se materializou e foi direto nele. E ficou ali alguns minutos olhando para ele como se estivesse agradecendo pela tentativa, pelo menos, de salvar a vida. E outros animais foram se materializando, inclusive um médium chamado... Puxa vida, não vou lembrar o nome dele, está aqui na minha cabeça agora. Frank Kluski. Ele se especializou na materialização de animais. Inclusive, alguns foram fotografados e apresentados em congressos científicos, em Viena, na Áustria, no começo do século passado. Isso são provas da existência da alma dos animais, né? A ciência comprovando que existe realmente a sobrevivência da alma dos animais, como é colocado no Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta se os animais, tendo a inteligência que têm e tendo as habilidades que têm, será que eles não teriam algum princípio independente da matéria? E a resposta é positiva. Sim, eles têm um princípio que sobrevive ao corpo. É claro, está falando da alma, do espírito desses animais. Que algumas pessoas confundem e dizem alma-grupo, né? Que os animais têm uma alma-grupo. Ou então dizem que eles têm um princípio inteligente e nós temos espírito. Sem perceber que está lá no Livro dos Espíritos que é sinônimo. Princípio inteligente é sinônimo de espírito. Então não é possível que um tenha espírito e outro tenha princípio inteligente, se são sinônimos, né? Então, nós temos o princípio inteligente, que pode ser chamado de espírito, ou o espírito que pode ser chamado de princípio inteligente, que é a mesma coisa. A única diferença é o grau de evolução. É como dizer, por exemplo, uma criança é um ser humano ou não é porque é uma criança? É um ser humano porque é uma criança, apesar de ser uma criança, é um ser humano também. Não dá para dar um outro nome para uma criança, dizer que a criança é de uma outra raça, de uma outra espécie, porque ela é uma criança. É um ser humano que ainda não se tornou adulto. Essa é a diferença do adulto em relação ao adulto. É uma criança, ela não tem a mesma experiência, ela não tem o mesmo bagagem de vida de um adulto. A mesma coisa acontece com o espírito do animal. É como se fosse um espírito infantil, se for comparado com o espírito do ser humano que já chegou na fase de humanidade. Que nós encontramos na codificação que o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Como que ele vai conseguir o espírito evoluir do átomo ao arcanjo sem passar pelas fases de animalidade? É claro que a gente está falando de evolução. Então, o princípio inteligente, a gente chama de princípio inteligente logo no seu começo, porque ele é tão primitivo ainda que a gente não pode chamar ele de espírito com E maiúsculo, que a gente pode reparar que existe espírito com E minúsculo e com E maiúsculo lá na codificação, se referindo àquele que ainda não tem experiência de vida, comparando com aquele que tem experiência com E maiúsculo. Então já é um espírito diferenciado, né? Então esse princípio inteligente, ou espírito com E minúsculo, ele evolui do átomo, né? Isso quer dizer que ele evolui do mineral, passando pelo vegetal, passando pelo reino animal, depois entra no reino hominal, apesar de que esse reino não existe. O reino hominal, na verdade, não existe. É uma coisa do nosso orgulho que fez colocar esse nome, né? Porque, na verdade, nós fazemos parte do reino animal. Nós somos mamíferos, estamos fazendo parte do reino animal. Mas como nós temos conhecimento de que existe uma inteligência suprema, existe uma inteligência que coordena o universo, a gente foi colocado num
sistema à parte que a gente pode chamar de reino hominal, mas é um reino da alçada filosófica, não da ciência, né? Porque isso, como eu disse, é isso que diferencia nós dos animais. Nós temos conhecimento da existência de Deus. E os animais, com essa possibilidade de evoluir, esse espírito, aliás, que teve a possibilidade de evoluir do átomo ao arcanjo, passando pelo reino animal, até chegar no reino animal ele adquiriu muita experiência. Parece pouco, mas adquiriu bastante. Alguém me perguntou uma vez, uma barata é evoluída? Eu falei, barata é evoluída. E a pessoa deu risada, achando que eu estava fazendo uma piada. Mas ela é evoluída. Compara uma barata com uma planta. É uma evolução grande, ela tem um sistema, ela recebeu um corpo complexo, já com um sistema digestivo, sistema nervoso, sangue, vários hormônios, né? Coisa que não tem no vegetal. O vegetal tem uma vida estática e ela só busca a sua sobrevivência, aliás, busca de uma maneira muito estática, né? Ela fica fixa no solo. E a barata não, ela consegue se movimentar e ela tem uma vida muito ativa. Então, se a gente for comparar com os seres que estão abaixo da barata, ela é evoluída. Então, ela tem uma bagagem espiritual muito grande em relação aos outros. Mas em relação a nós, ela está muito atrasada. É como perguntar, os seres humanos são evoluídos? São, em relação aos seres anteriores a nós. Mas em relação aos arcanjos, nós estamos atrasados, né? Então, existem graus de evolução. E, à medida que esses espíritos vão ganhando experiência, eles vão ganhando corpos relativos a esse ganho de experiência. Então, na verdade, os corpos são reflexos da evolução do espírito. Quem evolui é o espírito. E à medida que ele evolui, ele recebe um corpo adequado ao seu grau de evolução. Então, imagina um espírito que começou lá no átomo, né, no mineral, ele viveu com esse corpo simples de um mineral qualquer, adquiriu experiência a ponto de receber um corpo. Eu estou simplificando aqui os reinos, né, porque provavelmente deve existir milhares de outros reinos pelo universo aí, mas a gente vai considerar só esses 5 reinos aqui que a gente conhece aqui na ciência da Terra, né? Ele passa para o reino vegetal, então esse espírito conseguiu um corpo muito melhor do que aquele que era do reino mineral. E ele, vivendo no reino vegetal, então ele saindo do reino mineral e entrando no reino vegetal, ele vai adquirir experiência no reino vegetal e vai passar por várias espécies, né? Então ele vai, à medida que ele vai, ele perde o seu corpo, ele morre, ele ganha um outro corpo dentro do reino vegetal, ele vai evoluindo e ganha experiência suficiente para não necessitar mais reencarnar, entre aspas, né, no reino vegetal, porque é difícil falar em reencarnação no vegetal, né? Entrar na carne no vegetal não existe isso. Mas, entre aspas, ele passou por várias reencarnações, várias vidas físicas, né? Chegou um ponto que ele não tem mais por que reencarnar de novo, entre aspas, no reino vegetal. Ele ganha um corpinho simples de um animal, mais simples possível do reino animal, né? Um ser unicelular, por exemplo. Depois ele, com a experiência que ele vai ganhando, ele passa para algum ser simples, pluricelular, e vai passando pelos vários espécies animais dentro do reino animal, até que chega um ponto que ele não tem mais por que reencarnar no reino animal, porque ele já adquiriu uma consciência suficiente para ganhar um corpo como o nosso, não como o nosso atual agora, mas ele pode entrar no reino hominal, né? Entre os homens primitivos, os homens das cavernas, talvez em outros mundos, ou então, como a ciência diz, o chimpanzé provavelmente é um ser humano primitivo, que vive entre nós, porque ele tem 99,5% do DNA idêntico ao nosso. Então, alguns cientistas querem que os chimpanzés e os gorilas sejam catalogados como seres humanos primitivos, porque eles são idênticos a nós, praticamente, em termos de DNA. Mas o problema de aceitar esses animais que têm essas características praticamente de seres humanos como seres humanos é que eles vão ganhar direitos. E ninguém quer dar direitos aos animais. Talvez seja através dos gorilas, dos chimpanzés e outros similares, né? Outros animais desse grau evolutivo, que seja a porta de entrada desses espíritos para o reino hominal. E a gente se surpreende com o que eles demonstram de inteligência e de sentimentos. No livro Fenômenos Espíritas no Mundo Animal, de Carlos Bernardo Loureiro, ele cita um cachorrinho que, logo de manhã cedo, estava lá na porta do consultório de um ortopedista, ele que tinha fraturado a perninha. Então o cachorrinho estava lá com a perninha fraturada. E quando o ortopedista chegou, já viu o cachorrinho lá e ele gostava de animais, logo ele recolheu o cachorrinho, levou para dentro do consultório
imobilizou a perninha, né, colocou uma talinha, e o cachorrinho ficou sendo o cachorrinho de estimação ali do consultório. 2 meses depois, tirou a talinha, o cachorrinho estava novo outra vez. Mas como ele era um cachorro sem dono, um cachorro que estava acostumado a viver na rua, ele queria voltar para a casa dele, entre aspas, né, na rua, com os amiguinhos dele lá, sem lar também. E o médico acabou abrindo a porta e ele foi embora. 1 ano depois, ele voltou no consultório. O médico abriu a porta, estava lá todo saltitante, todo alegre, não tinha nenhuma fratura. Mas junto dele tinha um cachorrinho com a perna quebrada. Ele trouxe o amiguinho dele lá. Então a gente vê que esse comportamento não é um comportamento instintivo simplesmente, né? É um comportamento que demonstra inteligência, porque ele sabia onde buscar ajuda, ele não foi em qualquer lugar, ele podia ter ido no ginecologista, mas não ia servir. Ele foi no ortopedista, e ele podia simplesmente ter deixado o cachorrinho, o amiguinho dele com a perna quebrada, porque o instinto de sobrevivência diz, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Mas ele passou por uma situação parecida com aquele que estava com a perna fraturada, e sabia como resolver e como ajudar a aliviar o sofrimento do amigo. Então ele usou inteligência, sentimento, né, provou que existe sentimento de compaixão entre os animais, e usou livre-arbítrio. Ele escolheu ajudar o amiguinho dele. Olha quantas características que a gente encontra só nesse caso, né? Gabriel Delany conta de um porquinho de 3 meses de idade que salvou uma criança de um afogamento. Era uma criança autista que estava se afogando, ele pulou no lago, foi nadando até lá e trouxe a criança até a beira do lago, né? Salvou a vida da criança. Alguns cientistas dizem que quando um animal salva outro, é instintivo, mas ele estava salvando um animal de uma outra espécie, quer dizer, não tem nada a ver com o instinto de sobrevivência da espécie, né, de preservação da espécie, ele estava salvando um outro animal de uma outra espécie. Isso mostra, de novo, inteligência, coragem, né, porque muita gente estava em volta ali, não teve coragem de pular no lago para salvar a criança. E livre-arbítrio, né, o uso do livre-arbítrio. E muita inteligência também. Gabriel Delany cita um cachorrinho chamado Rolf, que aprendeu matemática sozinho. Ninguém ensinou o Rolf a usar os números, ele aprendeu sozinho, só observando a dona, a tutora dele, ensinando a filha, que tinha uma filha pequenininha e tinha uma filha maior, né? E ela estava ensinando a filha pequenininha, e a filha pequena tinha muita dificuldade com números, e ela insistia, e ele só de olho, prestando atenção. Aí um dia estava lá ensinando a filha pequena, 2 mais 2. E a filha não sabia qual que era a resposta. Aí a mãe ficou nervosa. Acho que até o Rolf sabe quanto que é 2 mais 2, ela falou, né? Está lá no livro Evolução Anímica, do Gabriel Delany. Até o Rolf sabe quanto que é 2 mais 2. O Rolf levantou, foi lá e deu 4 tapinhas no braço dela, mostrando que ele sabia quanto que era 2 mais 2. Aí a filha mais velha pensou, será que ele sabe quanto que é 2 mais 2? E perguntou, Rolf, quanto que é 5 mais 5? Ele deu 10 tapinhas do braço dela. Então ele sabia quanto que era. Então isso começou a chamar a atenção da ciência, né? E vários cientistas foram até a casa do Rolf lá para saber se existia algum tipo de fraude. Só que nesse meio tempo ele aprendeu a usar os números, sempre dando tapinha, né? E transformou o número em letra. Então, o número 1, letra A, número 2, letra B, assim por diante. Então, ele batia. Ele aprendeu a se comunicar, conversar com as pessoas usando o alfabeto que era transformado a partir do número, né? E um dia ele chegou, o cachorrinho estava passeando ali, não estava em casa. Quando ele chegou em casa, tinha uma pessoa estranha dentro da sala, conversando com a tutora dele lá. Ele deu a volta por trás, passou por trás do sofá. Esse está no livro Reencarnação, do mesmo autor, Gabriel Delany. Ele passou, deu a volta por trás, deu aquela volta na sala, veio lá na mãe, ele chamava de mãe. Foi lá e deu uns tapinhas no braço dela, e ela foi decodificando o que ele dizia. Ele estava perguntando, quem é esse daí? Ele estava preocupado que tinha um estranho dentro de casa, né? E um dia esse mesmo cientista veio com uma senhora que era a esposa dele, e ele ficou lá, já conhecia a pessoa, ficou lá na sala ali, prestando atenção na conversa, e a senhora falou o nome dela, né? Se apresentaram lá e falou o nome dela. Ele levantou, foi até lá na mãe dele, lá na senhora que cuidava dele, bateu no bracinho dela, disse, tem o mesmo nome da nossa gatinha. Imagina um cachorro com essa inteligência, né? E a gente sabe que o cachorro não é o animal mais inteligente. O polvo e o porco têm inteligência maior do que o do cachorro, olha que coisa. Polvo, aquele molusco marinho, tem inteligência maior do que o do cachorro, e o porco, coitado do porco, tem uma inteligência maior do que o do cachorro. Agora, o que surpreende mesmo são os cavalos de Elberfeld. Eu sempre falo dos cavalos de Elberfeld, quem já ouviu minhas palestras, fala, lá vem ele de novo falar dos cavalos de Elberfeld.
é que é muito surpreendente. Um senhor alemão, aposentado do exército, resolveu criar cavalos. Ele comprou um cavalo suíço e começou a ensinar algumas coisas para ele. O cavalo foi aprendendo a ver calendário, aprendeu a ver relógio, ver as horas. Ele ensinou números para o cavalo, ensinou letras para o cavalo, ensinou ele a se comunicar, batendo com o casco no chão, como se fosse um tipo de código Morse. E começou a ter uma interação, uma conversa entre eles, eles se entendiam. E, de novo, os cientistas foram observar se existia algum tipo de fraude ali. E perceberam que realmente não tinha nenhum tipo de fraude, que realmente o cavalo tinha uma inteligência e capacidade de comunicação. E ele também tinha raciocínio matemático. Tanto é que ele aprendeu a resolver questões de somar, subtrair, multiplicar e dividir com muita facilidade. Mas um dos cientistas achava que era impossível que um cavalo tivesse raciocínio matemático, e desacreditou tudo que foi visto por outros cientistas, né? E um amigo desse senhor, para resolver essa questão de uma vez, comprou 5 cavalos. Ensinou as mesmas coisas que esse outro cavalo, o Hans, sabia. E todos os 5 aprenderam a mesma coisa, mostrando que não tinha como fraudar 5 cavalos de uma vez. Só que 2 deles se destacaram de uma maneira muito especial, no sentido de raciocínio matemático, porque eles sabiam resolver questões básicas de matemática, mas eles também sabiam resolver questões de raiz quadrada, raiz cúbica e raiz quarta. Eu não sei, nem raiz quadrada, né? E eles sabiam resolver. O senhor Karl Kraus ensinou esses cálculos para esses animais. E é claro que essa inteligência apareceu nesses animais, e eles não são seres especiais, não, eram cavalos comuns que ele comprou para mostrar que realmente a inteligência fazia parte desses animais como qualquer outro animal. Ele comprou esses animais para mostrar para a ciência que realmente os animais são inteligentes. E essa inteligência não apareceu de graça, né? Veio ao longo da evolução que a gente citou agora há pouco. E foi somando todas as experiências até chegar nesse momento de hoje. Através das várias reencarnações, como a gente citou, né? Já que quando ele desencarna, ele não faz mais parte do mundo físico, mas do mundo espiritual, e a gente provou, né, mostrou algumas provas científicas da existência da sobrevivência da alma, eles não vão ficar eternamente no plano espiritual, eles voltam, eles reencarnam muitas vezes, né? E para sempre renovar suas experiências e até chegar a um ponto em que eles podem entrar no reino nominal, né? Mesmo na literatura espírita, a gente encontra muitas citações sobre a existência de animais no plano espiritual. Quem já leu Nosso Lar, já encontrou várias citações ali, né? André Luiz fala de aves polícromas, né, que pousavam nas torres alvas lá no bosque, daquelas carruagens que eram puxados por burros, né, que vinham trazendo pessoas lá do umbral, e vinham cães na frente, mostrando o caminho. E várias outras citações. Na casa transitória, por exemplo, as pessoas que dirigiam a casa transitória tinham um casal de pastor alemão, se não me engano, que fazia companhia para eles, e várias outras citações, né? Na literatura, principalmente de Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, existem muitas citações de animais no plano espiritual. Um cientista, se não me engano, era americano, Ian Stevenson, já falecido, ele estuda a reencarnação. Ele conseguiu provar que reencarnação não é mais uma alegação mística, nem é alguma coisa religiosa, é alguma coisa científica, provada cientificamente. Apesar de que a ciência oficial não aceita o fato, né? Mas ele conseguiu provar cientificamente a reencarnação. E como já provou a reencarnação de seres humanos, e a gente mostrou que nós fazemos parte ainda do reino animal, então a gente pode usar esse mesmo argumento, né, que outros animais também podem reencarnar. Chico Xavier tinha um cachorrinho chamado Dom Pedrito. Ele gostava muito desse cachorrinho. E ele morreu bem na frente. Chico Xavier viu o cachorrinho sendo atropelado, e uma senhora que mora em Mogi das Cruzes disse que estava lá quando aconteceu, e disse que ele quase que imediatamente entrou em depressão e ficou ali 3 semanas de cama por causa do cachorrinho. Imagina, o Chico Xavier, com todo o conhecimento dele, entrou em depressão por causa do cachorrinho que desencarnou. Imagina a gente como é que deve ficar, que a gente não tem o mesmo preparo que ele para uma situação assim. E depois desse tempo ele se recuperou, e ele estava andando pela rua, e Emmanuel, que é o espírito que acompanhava Chico, né, falou: olha, Chico, presta atenção, olha atrás de você, tem um filhotinho te seguindo. Ele olhou atrás e tinha um filhotinho mesmo seguindo ele. Ele falou assim: leva para casa, é o Dom Pedrito que voltou.
Ele ficou todo feliz, né? E chegando em casa, como sempre, a casa lotada, ele chegou lá, ele falou, olha, o Dom Pedrito voltou para mim pela 5ª vez. É interessante isso, né? Saber que o animalzinho volta 5 vezes, pelo menos, né? No caso do Chico Xavier, voltou 5 vezes. Porque a gente fica sempre preocupado, meu cachorrinho desencarnou, será que ele vai voltar para mim? Pode ter certeza que não é a primeira vez que ele está com você e não vai ser a última vez. Por isso que é importante esse contato com os animais. Eu procuro sempre colocar animais, eu falo muito de cachorro porque é o que está mais próximo de nós, gato, né? Mas é importante a gente colocar animais, porque a gente tem que pensar também naqueles que a gente não considera como animais ainda, né? Muita gente considera como alimento, que são os bovinos, os ovinos, os suínos, e eu acabei de comentar que os suínos são mais inteligentes do que os cachorros, né? Então a gente tem que pensar nesses animais aí também, que eles não são nossos alimentos, eles são nossos irmãos, e a gente tem que realmente pensar neles como irmãos menores, que a gente tem que ajudar na evolução deles. E o nosso planeta não vai conseguir chegar, com certeza, ao mundo de regeneração, enquanto a gente não rever os nossos conceitos em relação a esses nossos irmãozinhos, que realmente são. Porque são filhos do mesmo pai, são nossos irmãos, né? Tudo é criado por Deus, então eles são nossos irmãos. E não vamos chegar ao planeta de regeneração enquanto a gente não entender que eles são nossos irmãos, porque à medida que a gente consegue entender que eles são nossos irmãos e considera os animais como nossos irmãos, significa que nós consideramos nós mesmos como irmãos, né? E já não vai ter mais guerra, com certeza. Imagina que se você considera o porquinho, o boizinho, o cavalinho, o polvo, a beluga, a baleia, sei lá quem mais animal, ou até vegetal, ou qualquer outro ser, significa que nós já nos conscientizamos que nós somos irmãos, já não vai ter mais guerra no nosso mundo, ninguém vai estar mais matando ninguém, não vai existir mais assalto, não vai existir nenhum tipo de crime. Significa que a gente estava preparado então para entrar no mundo de regeneração. Então é nesse ponto que eu digo que é importante a gente conhecer a espiritualidade dos animais, que não é só por curiosidade, mas para nosso crescimento espiritual. E era isso que eu tinha para falar a respeito da espiritualidade dos animais. Obrigado pela atenção. E a você que esteve conosco, os nossos agradecimentos. A gente tem certeza que os esclarecimentos trazidos pelo Marcel serviu para todos nós, nos enriqueceu, e a gente espera que todos possam buscar nos livros espíritas mais esclarecimentos a esse respeito. Até a próxima semana, se Deus quiser.